Vamos lá? 3, 2, 1. Gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá, Pode. um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Júlia Costa, você é uma pessoa organizada? Não, eu tava até falando disso com Gosto de abrir assim também. essa semana. Você viu que eu ia falar com, mas eu... Pois é, o quê? Na sua análise? Eu ia falar com o meu psiquiatra, mas aí eu me zoar ali atrás das câmeras, vão ficar fazendo palhaçada comigo. Aí eu falei, que eu sou previsível, que eu fico me expondo muito, então eu preferia não falar, mas agora já me expus de novo. Tá. Tava falando disso essa semana, que eu não sou uma pessoa organizada fisicamente, mas, tipo assim, nos meus pensamentos e tal, eu sou porque as coisas fluem. Porque ele falou assim, mas a sua desorganização já te fez perder algum compromisso ou não conseguir fazer alguma coisa? Não. Não. Me Eu atrapalhar acho na vida, que não. você, de agenda e profissionalmente, você é super organizada. A minha desorganização é física. É física. Na E sua casa. Na minha casa, é física. Com as coisas. E Aí ela isso compartilha comigo, que sai assim, né? O excesso de organização, a criatividade também existe no meio do caos e da desorganização, faz parte de um processo. Aí ela compartilha esses posts comigo. Por que será? Pra você saber que eu também funciono dessa forma. Cada um funciona da sua forma. Que não é porque eu não sou super organizada que não funciona. Pra mim, funciona dessa forma. Então, tipo, no meio do caos, lá, eu deixei meu documento aqui embaixo. E um bando de papel em cima da mesa. Aí eu lembro que eu deixei meu documento ali embaixo. Então, eu vou procurar no negócio ali embaixo. Mas aí, quando eu morava em outro lugar, organizavam tudo lá e botavam na gaveta dos documentos. Aí eu, caraca, cadê? Não, eu tinha deixado aqui embaixo. Aí, onde tá? Tá na gaveta dos documentos, onde era pra estar. É onde era pra estar, mas minha cabeça fazia mais lógica até onde eu tinha deixado. Tá. Então, hoje você se considera super ok, né? Quer dizer, volta e me vê uma mensagem, gente, acha pra mim a calça tal que deve estar aí na casa. Não, eu volta e meia tenho roupa minha na sua casa realmente, porque eu fico levando várias roupas pra lá. Mas nem sempre tá lá, né? Então, tá em algum lugar, perdido. Não, na maioria das vezes tá lá sim a roupa quando eu falo em relação a isso. Bom, eu já devo ter dito aqui a cada 2 episódios que você faz 1 milhão de coisas, né? E você acha que isso é mérito da sua organização ou de um talento também de saber delegar, né? Porque acho que é um mix dos dois, né? Sim. Saber delegar é muito importante para a gente conseguir ir absorvendo mais função e fazendo mais coisas. E aí eu acho que tem um ponto que eu acho que primeiro tá ali, você tem que ter o lugar da organização. Um segundo tá ali, você precisa delegar, mas existe um terceiro que é a comunicação. Aí precisa haver uma boa comunicação ali, entre grupos ou entre as pessoas, para a coisa fluir, porque senão ou a coisa empaca, ou porque um acha que o outro fez, que pegou, que foi, que vai, e aí é uma loucura, assim. Tanto é que, por exemplo, lá em casa a gente tem uma prática, como sempre tem, ou coisa recebendo, ou vindo alguém para fazer alguma manutenção, enfim, como sempre tem, eu peço para todo dia, tia Lani, no fim do dia, escrever um relatório do que aconteceu naquele dia. Hoje veio o pessoal da manutenção do ar. A casa da minha mãe, gente, é um agito, não para. É um agito. Chegou aqui mala para escolher do look tal, tá lá no seu escritório. Eu peço sempre para ela, mesmo que não tenha nada, tem dia que aí ela vai e escreve lá, hoje não aconteceu nada. E uma carinha assim, feliz. Não, até porque a gente estava falando disso. É um perigo, né? A gente estava vendo a história lá da casa
da Geobank. Sim, gente, eu esqueci de falar com eles. Eu tive com eles e esqueci de falar sobre Cara, eu achei isso muito doido e uma coisa muito possível de acontecer na sua casa, pelo Muito. movimento, fluxo de gente, assim, Muito. constante. Então, assim, como a gente recebe muito. Pra quem não sabe, desculpa te interromper, pra quem não sabe, mas só pra ela não ficar completamente fora de contexto, ela fez um post, uns stories, recentemente, há pouco tempo, falando que uma pessoa entrou na casa dela, sentou no sofá, né, e aí tava falando com a Titi, oi, vim trabalhar aqui, não sei. Enfim, era uma stalker, era alguém que não era funcionário nem nada, ela não estava esperando receber essa pessoa. E a pessoa entrou na casa dela, porque a porta estava aberta, liberou no condomínio, porque é isso, vou entregar tal coisa. Aí liberaram. Tá sempre esperando alguém. Na portaria. Aí a porta estava aberta, que também acontece muito lá, porque eu moro enfim. E aí vou esperar alguém, nananã, e aí a pessoa sentou no sofá da casa, Titi passando, os filhos passando, aí falou com o Bless também e tal, Titi desenhando. Quem é essa pessoa? Que perigo, né? Gente, que perigo, Que perigo. medo. Aí eu falo muito lá em casa assim, eu não avisei que tô esperando coleta de alguém, eu tô esperando manutenção de alguma coisa, eu prefiro que vocês não deixem entrar, banquem a maluca e fala, pode aguardar lá embaixo? E tenta contato comigo ou Sim. com o Tiano. Porque me dá muito medo disso. Mas dentro disso é importante saber delegar também, porque quando você é muito controlador ou mais centralizador, eu acho que dificulta a organização também, né? Porque é isso, tipo, você tá controlando, organizando, mas você tá fora de casa, tá aqui gravando, então não dá pra... Eu acho, gente, eu acho que é uma grande palavra delegar, assim, e quando eu comecei a ir para esse mundo do empreender e estudando e fazendo os cursinhos online que eu comecei a fazer muito na época da pandemia até, eu lia muito sobre isso, do quanto é importante você confiar na sua equipe e você delegar. Porque senão você não vai conseguir crescer ou focar em outras coisas ou em outros momentos importantes. Sim. Ali para o seu negócio, para o que for. Então, claro, o primeiro é estar muito bem cercada de um time. E eu, graças, tenho um time maravilhoso, tanto na minha casa quanto na nossa agência que toca as nossas vidas e nossas carreiras. E esses times se falam, né? Porque tem, chegou lá, tem recebido a Malve, vamos ver o que chegou, que é para a próxima entrega. Tem sempre alguma história acontecendo. Sim. Então, eu tenho times incríveis e aí é muito bom poder delegar para esses times incríveis. Pra ajudar na organização. Pô, total. Muita coisa eu não teria feito se eu não tivesse esses times. Eu não teria voltado a trabalhar tão cedo se eu não tivesse Sim. esse time em casa, que também dá uma tranquilidade, nossa, fundamental. Você já reparou que tem gente que é organizada e tem tudo ali regradinho, só em algumas áreas da vida, e em outras é assim, tudo do jeito que dá mesmo? Acho que eu, você né? Você acha que você é? Não, porque eu não sei se você é tão regradinha assim, eu acho você bem controlada na vida, também não acho você... não sou freak tipo, mudou. Porque, tipo, a Mari, minha amiga, Magalhães, se muda, ela fica doida. Super organizada e ela fica tensa, assim, se a gente fala, vamos viajar e não existe uma programação, fica solto. Não, eu não sou assim, não. Eu não acho que você seja. Não, mas será que ela é freak de organização física também? No espaço? Eu não sei. Eu não sei. Mas, de fato, deve ter gente que se incomoda mais com uma parte do que com outra. Eu sou a Kate, tipo, é isso. Na minha vida profissional, de agenda, assim, de mente e tudo, eu sou organizada, mas não sou, tipo, a freak do controle a ponto de se mudar, vai me... Não. Mas também não sou mais de organização física, de fato. Cara, sabe o que eu tava falando? É um desprazer tão grande que me dá ter que arrumar as coisas, principalmente roupa. Nossa, Jujuba, pra mim é uma coisa que realmente, assim, parece que a energia flui depois que você consegue colocar as coisas no lugar, organizar, engraçado. Pra mim é um desprazer muito grande. Tipo assim, me demanda muita energia, muito energeticamente, ter que arrumar. E principalmente de arrumar roupa, assim, botar a roupa no lugar, a bolsa. Por exemplo, organizar a cozinha, eu gosto. Não gosto muito de lavar louça, mas assim, guardar a panela e tal. Prefiro lavar uma louça do que ficar guardando roupa, assim, sabe? Guardar a bolsa, isso é muito doido isso. Não, eu acho, me dá alívio, assim, de tipo, tô no meu escritório, tem temporadas que eu olho ali pra minha mesa, eu vejo que tem uma pilha de coisa.
Adoro. Aí tem temporada que tem uma pilha de coisa Então, ali que eu vou juntando que eu Por quero. mim, eu deixo a pilha chegar no teto. Nossa, não. Aí quando eu consigo dar uma zerada, eu tenho desde o cestinho do que eu quero ler, mas não estou conseguindo dar conta. Então eu tenho aquele cestinho que eu vou juntando ali o artigo, ou revista, com a página já aberta e tal. Aí chega de noite, é o horário que eu vou lá consumindo. Chega fim de semana. Sabe o que eu lembrei que a gente pode fazer de conteúdo para esse post? Aquele que a Olivia mandou, que é tipo A, tipo B e tipo C. Ela disse A gente que pegar tem 3 exemplo. tipos de pessoas organizadas. Que agora é trend no TikTok, a gente pode fazer a isso. gente pode fazer mesmo. Ator faz uso de habilidades que são meio abstratas, né? É uma coisa artística, das artes e tal. Como você organiza os estudos dos textos e a preparação para os seus personagens? Para mim tem um lugar inicial de construção que realmente é muito abstrato, de inspiração, de consumir obras que estão relacionadas ali àquele assunto, àquela época. Eu gosto de consumir. Depois eu faço uma coisa meio freak, como diz Tiano, que é aquele meu painelzinho ali com imagens, com Sim. colagens daquele Parece mundo. aquela coisa de filme quando alguém tá pesquisando, tá? O assassino, sabe? Aí eu vou construindo, faço ali a minha prancha da personagem ali, do que eu imagino, de tudo que seja do universo que cerca. Aí vem etapa perfume, aí vem etapa música, que me ajuda. E hoje, assim, na Globo, a Globo desenvolveu um aplicativo que é o Eva, que é maravilhoso, porque é um aplicativo que você coloca tanto no seu telefone quanto no iPad, e aí você tem ali todos os capítulos e você também tem só pelo nome da sua personagem. Se eu quiser ler todos os capítulos ótimo. ali, eu leio. Se eu quiser só buscar Sandra, clico ali no Sandra e para mim aparece só as cenas de Sandra. É maravilhoso. Que legal. Mas, num primeiro momento, os primeiros capítulos... E agora já dá para você escrever no Eva. Porque antes, Não lá dá pra fazer atrás, anotação. não dava para fazer anotação. E, assim, no início, nos primeiros capítulos, eu sinto muita falta de fazer anotação, de ir colocando ali tudo que você acha que pode vir e acrescentar para aquela ceninha. Então, também. os primeiros capítulos eu sempre imprimo, vou com ele ali impressinho, para cima e para baixo, e cheio de rabiscadas e anotações. Mas depois eu entro nesse mundo lá do Eva, que é um aplicativo que, a TV Globo tá de parabéns, sensacional. Eu gosto também. A gente eu uso um aplicativo também que a Rê, minha chefe, me indicou. Ah, é? No iPad, eu esqueci o nome agora. Mas é muito bom, que eu uso justamente para fazer essas anotações. Aí quando tem alguma coisa de continuidade, então, tipo, sei lá, a personagem da Flávia caiu, levou um tombo e vai ficar com o joelho ralado até a cena 40. Aí eu anoto ali, aí toda a cena eu vou anotando, tipo, joelho ralado. Porque aí quando a gente chega para gravar e a gente chega para gravar na cena 39, não é um dever meu, tipo, ficar vendo isso, sabe? É da continuista. Sim. Mas eu ajudo, né? Eu acho que cinema é isso. Eu também faço isso. É muito engraçado. Joelho ralado dia 1, joelho ralado dia 2. Dia 2, para saber se já tá saindo, se já tá no auge. Eu também sou muito disso, assim, Jujuba. Aí eu vou fazendo várias anotações, eu gosto. Aí às vezes a gente grava, principalmente, por exemplo, a gente tá gravando. Aí a gente tá fazendo o primeiro plano aberto e, cara, carro passando atrás. Ah, isso é muito difícil. Nossa, aí o diretor... Só que a continuista tá vendo um milhão de outras coisas. Ela me ajuda. Tá. E eu que tô controlando os carros. Então eu anotei. No Aham passou o carro azul atrás da Flávia. Quando a Júlia falou Flávia, passou o carro vermelho atrás dela. E aí eu vou anotando no geral, porque depois quando fecha pro close, eu preciso saber onde tá passando. Porque senão, no geral, vai ter lá o carro azul. E na hora que fecha na pessoa, tá de novo carro azul e carro azul passando. Não faz sentido. Então, são mini detalhes, né? E a importância da comunicação também. Porque se o diretor não me disser qual take que valeu pra ele, eu não vou saber anotar qual foi o carro azul que passou. Sim. Em cada take é um. É. Então, tem diretor que não compartilha, né? Que, foi, valeu. Aí, mas qual valeu? Algum. Aí vai na... Tá bom. Aí vai na sorte. Então, né? Aí vai com Deus. É isso aí. Algum planejamento seu profissional já desandou? Já saiu ali do trilho que te deixou pau da vida? Já teve, sim, de estar montando um negócio novo e com um time novo, mas que não
não funcionou tanto. Não funcionou tanto. E faz parte também. Pois é, como é que você lida com essa Faz frustração? parte também. Eu lido com essa frustração de errei, opa, vamos lá, errou, vamos logo virar. Bola pra cima. Que Tipo do é- livro que você tava falando de maternidade, você tava lendo quando... Do livro de maternidade, o livro, um dos livros que eu li de empreendedorismo também fala muito sobre isso, de você conseguir detectar logo o seu erro e não insistir. Você detectou, já sai desse lugar, porque senão a gente fica ali insistindo numa coisa que você já viu que deu errado, já vira, ok, vira a página e vamos lá. Então, tem muito esse lado, assim, mas é frustrante, porque que é a tal história, quando você delega e não foi tão certo, porque um ou outro membro do time não foi junto, ou não correspondeu às suas expectativas, e você fala, putz, e se tivesse feito diferente? Já foi o e se, então vamos lá daqui para frente. Sim. Horrível, horrível. E a gente falando O de... e se mata. E se mata. É uma coisa que não dá pra ficar no Você e só se. fica remoendo o e se, É, sabe? e se é horrível. E se, amor, e se já foi. Serve pra nada. Vamos ver o que será. É. Vamos lá para o que será. A gente falando de organização, planejamento, eu tô aqui lembrando do episódio que a gente falou sobre ambição. Porque para levar a sério o que a gente quer ter, a gente precisa se planejar e com este foco, não é? Com essa ambição de querer conquistar. Eu acho que sim, é isso. Tem que estar focado, né? Porque se você... Nem sempre vai ser muito fácil. Então, às vezes, se tiver uma dificuldade, se for um pouco mais difícil, né? E você não tiver naquele foco, assim, cara, não... deixa isso aqui pra lá, fazer outra coisa e tal. Então, eu acho que a ambição tem que estar muito presente quando você quer alguma coisa, para você, de fato, conseguir focar nisso. E é isso, saber que vão ter as dificuldades, vão ter os erros e acertos, mas, tipo, focar lá na frente. A ambição lá na frente e continuar seguindo, né? E a gente já falou aqui algumas vezes, e acho que é sempre bom lembrar e reforçar, né, o quanto a gente precisa pôr essa palavra na boca das mulheres, ambição, ambição. Que a gente precisa e a gente pode, deve ter ambição, sim, porque era sempre algo... Não é nem se é pôr não sei nem se é pôr a palavra na boca, mas é atrelar a ambição a poder e não só a ganância. Sim, porque quando uma Com mulher as mulheres, dizia que era... Eu falo de pôr na boca no sentido de como quando uma mulher falava que tinha uma ambição... Você falava, nossa, gananciosa, olha só, né? Nesse sentido. Mas o homem é poderoso. O homem ó, o cara, né? Visionário, poderoso. Então, muito nesse sentido, assim, da gente poder falar, mas que saia da boca e que vá para ação, porque senão não vai acontecer, né? Como é que foi deixar, assim, o seu planejamento, para deixar um pouco de lado o que você fazia como atriz e quando você decidiu ir para o lado de direção, de AD? Como é que foi? Cara, eu acho que é difícil porque é deixar de lado, além do planejamento, é a cabeça de atriz e a cabeça como assistente de direção, né? Porque você, como atriz, está ali focada em uma coisa, como assistente de direção, você está focada em outra. Então, quando eu vou... Eu acho mais fácil de atriz para assistente de direção do que de assistente de direção para atriz. Ah, sim. Porque de atriz para assistente de direção, sim. Atriz eu tenho que focar em poucas coisas, entre aspas, comparada com assistente de direção. Então, de atriz para assistente de direção, eu viro uma chave onde eu preciso focar em tudo, basicamente. Não, mas peraí, você acha mais fácil acho que vou chegar lá. de atriz para assistente de direção? Porque eu preciso focar em mais coisas e é basicamente em tudo. Então, quando eu viro essa chave, eu fico focada em tudo. Tudo. Até que no que não diz respeito a mim, eu vou me meter, porque assistente de direção precisa estar focada em tudo. Agora, quando eu tô de assistente de direção para voltar para atriz, eu preciso me desligar de algumas coisas e focar no que realmente interessa como atriz. E aí é muito mais difícil, porque a minha cabeça já tá automatizada a focar em tudo. Mas é mais difícil sair de AD para ir para atriz. Ah, tá. E eu achei que você fosse falar também, posso estar errada, tá? Mas eu vejo muito um lado, lógico que eu vejo o lado do estudo, da dedicação, do aprimorar, mas eu vejo um lado de um dom quando se é artista. Sim.
nem todo mundo É. vai conseguir ter. Por mais que estude. Existe ali alguma... Existe alguma coisa? Tem. Eu achei É, que do artista. E eu acho que as pessoas acham... Sempre se surpreendem quando eu conto todos os vídeos que eu falo sobre as curiosidades, como assistir em direção e Então atrás fala das aí, câmeras. Júlia. Não viralizam no TikTok, porque eu acho que as pessoas não se surpreendem com a organização. Como realmente. Eu acho que as pessoas não entendem que realmente o mercado audiovisual é uma indústria muito organizada. Uma big indústria, Eu acho que né? as pessoas veem muito como arte, fazer arte. Então chega lá, liga a câmera, Glauber Roy, sabe? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. O que é incrível, é maravilhoso. Mas não adianta, assim... Cara, cinema de guerrilha, lógico que adianta. Sim, Foda, admiro pra pode caramba. até existir. Quem pega a câmera na mão, uma ideia na cabeça, vai lá e faz o que dá. Mas na grande maioria das vezes, você precisa de duas câmeras na mão, 2 operadores de câmera, 2 foquistas, 2 assistentes de foquista, pessoal da maquinária, pessoal da iluminação. Você precisa de dinheiro para isso tudo. Você precisa de pessoas para organizar esse dinheiro. Você precisa de pessoas para organizar o transporte dessas pessoas. Quando a gente fala de um filme não mediano no sentido de qualidade, mas de produção, que eu tô querendo dizer, porque você fez o Alto da Compadecida 2, que foi uma big produção Sim. e expectativa. Não estou me baseando por ele. Os outros filmes que você fez... Tipo o exemplo de um filme do Tiano, assim, Vidente pro Acidente, da Isso, vida. em torno de quantas pessoas tinha ali no trás das câmeras? Cara, vai depender muito do set onde a gente tá, né? Porque tem sets que... locações, assim, que são maiores, demandam mais gente, mais figuração, então mais produção, mais gente organizando. Vão ter sets que são tão pequenos que mais gente acaba atrapalhando. Então a produção fala, olha, faz hoje da base. E aí a pessoa vai fazendo da base, o pessoal da arte vai pro galpão produzir. Sim, pessoal mas ao todo, naquele então, aí filme, teve vai quantas variar, pessoas? mas uma média por dia, assim, de umas 100 pessoas. Também ia chutar isso. Uma média de umas 100 pessoas por dia. E é isso, podendo variar muito, mas... É muita gente, eu acho que as pessoas se surpreendem com isso, com essa organização. E a organização que existe existe uma pré-produção. Então, antes da gente começar a filmar, Sim. a gente fica pelo menos 3 meses organizando tudo. Porque a gente não pode perder tempo de chegar no dia da filmagem e não saber o que... qual é agora o plano que eu vou fazer? O que vai ser? A gente não pode ter nenhuma dúvida na hora que a gente está filmando, porque não pode perder tempo. Além de toda escaleta, tem a questão de quando é gravação diurna, quando é gravação noturna, porque quando vira para noturna, depois Respeitar o tem horário. que respeitar o horário de intervalo para virar diurno de novo. Tem os horários, então você calcular quanto tempo para gravar aquela cena, quanto tempo para gravar uma... Então, às vezes, uma cena que está escrito, por exemplo, está no roteiro assim... Léo persegue Flávia pelas ruas do centro. Isso é uma linha. Se você for calcular pela uma linha, você vai falar, a gente grava isso aí em 5 minutos. Mas não, uma perseguição no centro da cidade. Se for filme de época, então, que você vai precisar vestir a figuração inteira com roupa de época. Vai precisar contratar carro de época. E os carros de época têm que funcionar. Tem que funcionar, isso porque sempre acontece para no meio muito. do porque set. eles sempre param. Sempre para. Nossa, no alto, meu Deus, gente, sofria. Aí... Então, assim, essa cena de uma linha... Cara, você vai demorar uma diária inteira para gravar e olhe lá. Vamos deixar aqui, para quem está ouvindo a gente, se achar interessante, a gente, de repente, podia trazer um episódio falando só um pouco, assim, sobre bastidores de situações que a gente já viveu. Bastidores de audiovisual, assim, a gente pode fazer. Tanto você quanto eu. Se a galera achar interessante, então comenta, interage lá no nosso Telegram também. E aqui também no Spotify, quem está com a gente, ou no Amazon Music, ou no YouTube. A gente, de repente, pode pensar num episódio assim, né? Sim, super. E aí até trazer pessoas do bastidores do audiovisual também, seria legal da voz, essas pessoas. Super legal. Que normalmente ficam. Mas é isso, eu acho que as pessoas sempre se surpreendem, porque imaginam que fazer cinema é meio que uma coisa, fazer arte, peguei uma tela aqui e comecei a pintar. E óbvio que existem esses tipos de filme, esses tipos de arte. Mas existe também o tipo de arte do Da Vinci, que fazia contas matemáticas e puxava. Então, assim... Não dá para generalizar, né? Tudo. Então, eu acho que se assistente de direção fazer... Como assistente de direção, muito mais, mas fazer cinema, fazer arte, fazer TV, fazer audiovisual, demanda muita organização. Muita.
mesmo assim, de planilhas, É. de custos e de horários. Fazer e de... teatro, a galera também não computa, também. antecedência, planejamento depois viajando, pegar brechas de teatro para assim, é uma logística que não é fácil. Não é fácil. Então, fazer arte também demanda muita organização. E acho que as pessoas acabam se surpreendendo com isso. Mas falando nisso, diretor, ator, produtor, é um trabalho em equipe, né? Total. E a organização é muito pessoal. A organização de alguém já te bagunçou, por exemplo, de um método de trabalho de algum diretor ou algum ator, colega de trabalho seu que tinha diferente do seu que te atrapalhou? Não, eu acho que não, assim. Eu acho Por exemplo, quando você fala do método de trabalho de pressão, de diretor Mas trabalhando isso sob é um pressão. método de organização? Para mim é um método de trabalho. Isso é um método de trabalho, mas a pessoa se organiza dessa forma. Ou o Ah, ator tá, que se organiza. Não encarei assim. Ou o ator que se organiza sem querer ensaiar várias vezes a cena, gosta de chegar na hora e fazer. Não, chegar na hora e fazer, eu acho muito ruim. Eu sempre divido com os coleguinhas, assim, quando a gente tem cena importante, se a gente não consegue ensaiar antes, fora do Projac, aí eu falo, poxa, vamos tentar chegar antes para a gente conseguir amaciar mais a cena, vir e tal. Então, sempre tento ter essa troca e eu posso dizer que eu tenho sorte, assim, com os meus companheiros de cena, porque eles estão sempre ali abertos e aptos para a gente trocar. Eu acho que tem uma parte difícil, mas que mudou muito, que isso eu lembro lá de trás, eu acho que mudou muito, que é assim, quando a equipe não está inteirada com o elenco, sabe? Então, você está fazendo uma cena super importante e isso mudou, tá? Não existe mais, mas eu lembro de já ter vivido isso, de assim, você depende do câmera, você depende Sim. do áudio, você depende de luz, de todo mundo. O elenco tá fazendo uma cena de drama, Tá o áudio, inteiro o naquela cara atrás cena. da câmera tá fazendo gracinha. Exatamente. Então você tá lá fazendo uma cena de drama e de repente perde o foco e quando você olha o cara tava lá, era lendo um livro, tá nem envolvido na cena, você fala: "Ai, tô me doando, me dedicando tanto". Isso aconteceu poucas vezes comigo, mas eu lembro que foi muito frustrante. Porque a sensação mais deliciosa que a gente tem é quando a gente está numa cena, num estúdio, numa externa, e está toda a equipe envolvida com você, que você acaba a cena, que ninguém perde nada, um momento, o boom tá ali certinho, no limite, eles se falam, qual que você está vendo que eles estão ali se comunicando para cada um dar o seu melhor e quando acaba eles, pô, puta cena, ficou demais. É muito vibrante. O Matheus Nastergalli, ele fala muito que ele gosta muito dessa troca com o operador de câmera, com o cara que tá ali segurando a câmera, porque ele é uma pessoa que precisa estar 100% presente, mesmo se ele não tiver afim. É a primeira audiência nossa. Ele precisa. Então, ele fala que é uma troca que ele tem muito importante, que sempre que acaba a cena, ele pergunta pro operador de câmera o que você achou, foi bom e tal. Então, ele sempre cria uma relação muito próxima. Também tenho muito a troca no ao vivo durante a cena. Como a gente já tem durante a cena mesmo. como a gente já tem a manha, não preciso estar olhando certamente para a câmera. Ele faz assim para mim, ó, um totozinho, eu já sei que é porque eu me enquadrei um pouco fora, eu sem querer já falo e venho daqui. Não corta o momento que tá ali quente, tá bom, por um simples enquadramento. A gente conversa muito. Então, eu já sei os sinais, aí já sei que prefere que eu levante mais porque tá dando sombra em algum lugar. A gente tá aqui, mas tá ali, né, o tempo inteiro. É uma troca muito gostosa quando é assim. E eu tenho muito. Mas então não teve nenhum método... Não, é só isso mesmo, enfim, o método pressão que não me faz feliz, assim. Ou quando o ator não quer passar o texto, não gosta de passar, como é que foi você... isso que eu vivi, foi muito lá atrás. E eu tive poucos companheiros, assim, que se recusaram a passar, sabe, a cena. E aí você já entende um pouco que aquele lugar não vai acontecer tanto. Porque a pessoa não está predisposta a ter essa troca e a cena render o dobro do que poderia render na hora H, sabe? Então, eu já não crio expectativa. Eu já digo assim, ok, já sei que não vai ter tanto esse lugar, deixa eu alimentar então aqui, porque ali tem troca e sei que vai acontecer. E muitas das vezes quando a gente vê que são casais... não só de namorados, mas de amizade, enfim, relacionamentos em si, que não estavam previstos, mas que você diz, olha, tem uma química, não é só a química. Tem a química, mas é muito de uma dedicação ali de ambas as partes para a coisa fazer acontecer. Sim.
E como é que foi planejar as 2 vezes que você ficou grávida? Porque na prática, antes de fato engravidar, e logo que você engravida, né? Porque precisa de uma organização para isso. Precisa Financeira, mental. de organização financeira muito grande, porque, né, teoricamente, você tem que sair do circuito, né? Eu era só atriz, perdão, não no sentido de diminuir ser atriz. Quero dizer que eu era exclusivamente atriz. Eu não tinha ainda a minha vida de empreendedora, com outros negócios e tal. Então, das 2 vezes que eu engravidei. E aí, quando você engravida, ou a sua personagem está grávida, você tem a grande sorte de conseguir trabalhar, ou você vai ter que se afastar aquele tempo. Nos 2 casos foi o que aconteceu comigo. Engravidei e vivi intensamente a gravidez. Nos 2 casos eu estava de mudança e grávida, então acabando de ajeitar, sempre aquele pânico que a persiana não chegou, que o berço está vindo, sempre aquele pânico, porque a gente está arrumando o quarto do bebê. E eu sempre falo para quem está sendo mãe que fica nervosa com isso, eu digo, olha só, não precisa de nada, ele só vai precisar do seu peito e do seu colo. No fundo, pode atrasar tudo. Sim. Porque é só disso que ele vai precisar. E também, se você não conseguir o peito, vai ser o seu colo, porque vão ter substitutos. Porque a gente faz um cenário, aquela coisa toda. Eu lembro que quando a gente se mudou, eu estava grávida de você, eu acho que não tinha vindo o seu colchão. E quando a gente se mudou e eu estava grávida da Oli, não tinha chegado a persiana. E no fundo, nada fez falta. Chegou depois e tudo ok, para a gente vir um grande drama. E acaba que nas 2 gestações eu voltei a trabalhar muito cedo. Porque eu tive propostas bem tentadoras de personagens. E 2, porque eu não queria ficar tanto tempo fora do mercado, porque eu já tinha ficado ali. Que é difícil também, porque quem não é visto não é lembrado. Então 9 também é outra crueldade. meses, 10 meses, 11 meses afastada. Eu falo, ou não posso brincar tanto em serviço. Então, tinha os 2 lados e das 2 vezes eu voltei a trabalhar também cedo. Porque é isso. O nosso planejamento da mulher, né, por conta do corpo, da carreira, é muito maior do que o do pai da criança, que, enfim, tá lá. Tem alguns países hoje em dia que até tem a licença paternidade, mas mesmo assim não requer uma organização como a nossa. Você acha que essa fama da mulher de ser mais organizada também é coisa do machismo? Eu acho que também faz sentido ser do machismo, porque desde sempre é a mulher que acumula várias funções de filho, de casa, de ter que cuidar também do marido e hoje cuida dos pais. Então, desde sempre foi esse lugar que lhe foi dado, né? Então, acho que ela já foi criada para dar conta de tudo. Sim. Agora que você estava falando de maternidade, eu tive um grande companheiro, o Tiano foi um grande companheiro na minha gravidez, de dividir noites em claro. Que bom que ele também não estava trabalhando alguns dias, outros ele até estava, mas não estou lembrando o que, mas eu lembro que ele começava cedo alguns dias. Mas mesmo apesar dele ter sido um grande companheiro, estar ali presente, amar ser esse pai, a vida muda para mulher. Para mulher. Engravidar muda para sempre a vida da mulher. Então, é algo a quantidade de abandono paterno que o Brasil tem, se o homem é algo que tem que ser muito consciente, porque é a vida dela que sim vai mudar para sempre. Então, tem jeito. Muito importante. Você já reparou que, inclusive na TV, no áudio... Só você pergunta. Tá de frente com Júlia. No audiovisual, em geral, a produção é muitas vezes um cargo que é mais ocupado por mulheres? É que eu amo. Porque eu acho que é isso, esse senso multi. Exato, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de organização, né? Eu amo. Além de ter, né, aquela... É incrível, mas ao mesmo tempo é triste, porque aí quem tá nos cargos onde realmente manda, acima, com cuida do cheque dinheiro, na mão, são poucas mulheres, exato. Mas eu acho maravilhoso quando é a mulher nesse lugar, por uma série de sutilezas que eu acho que a mulher consegue entender diferente realmente da cabeça do homem, eu acho.
Sabe outra coisa que tem a ver com se planejar e com a ambição aí que você falou? Dinheiro, dona Júlia. Sim. E aí eu pergunto, você é organizada com dinheiro? O que você foi aprendendo no caminho? Que, aliás, a gente precisa fazer um episódio sobre educação financeira. Nossa, sim. Trazer uma pessoa Especialista. aqui, um especialista, porque é algo que a gente não tem na nossa cultura. Falar Não sobre... tem na nossa educação. Não tem, eu ia conversar, não tem na nossa educação. A religião um pouco que condena o lucro, o fazer dinheiro, então tem um peso de ser pecado também. E aí, quando a gente vem para o mundo, a gente fala, acabou a faculdade, tá, e aí, gente? Ensinam a fórmula de Bhaskara, ensinam o de 4, mas não ensinam um beabá de educação financeira. a fazer uma declaração de imposto de renda. Aham. Básica, a gente vai ter que fazer todo ano. Ensinam quais impostos que a gente tem que pagar ao longo da nossa vida, sabe? Então, eu acho uma educação muito falha. E por esse motivo. O que você acha? Você acha que eu sou organizada financeiramente? Eu acho que você vem se organizando cada vez mais. Eu acho que é um passo difícil. Acho que, assim, primeiro começou com uma independência sua mais financeira por conta dos seus trabalhos, de você comecei a trabalhar com 12 anos. De você entendendo a sua conta, entendendo o seu dinheiro, viajando com ele. E eu lembro que fazendo... você... É isso, eu sempre tive o privilégio de ter o apoio financeiro dos meus pais, então não necessariamente depender 100% financeiramente do meu trabalho. Uhum. Apesar de ser um desejo meu de poder não depender mais de vocês e poder viver 100% independente financeiramente. Mas é um privilégio que eu tenho e que também posso, ao longo da vida, aceitar isso. Mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar com teatro, com 12 anos, que eu ganhava e tal, meu salário, aí você falava, esse é o seu salário, então quer sair pro shopping com seus amigos, ver o que você quer fazer, o que você quer guardar, mas lembra que tem gente que está vivendo disso. Então seus colegas que estão lá na peça com você estão pagando aluguel e comendo com esse dinheiro aqui, para gerar já essa consciência financeira, né, do que é o dinheiro e de quanto é o dinheiro. Sim. Porque eu acho que é muito fácil a gente se perder também na quantidade, no valor das coisas, né? E até porque a gente já fazia parte de uma classe social mais favorecida e privilegiada. Não, eu não vim desse lugar, mas eu e Tiano fomos crescendo e a gente conseguiu um lugar ainda melhor. Então, da gente conseguir ter a valorização, porque de fato é isso, né? Então, eu acho que você, sim, vai se conscientizando. O primeiro passo, quando você trabalhando sozinha, tendo sua conta, entendendo de dinheiro, depois morando sozinha também foi um segundo e ainda passo. Ter perdido meu pai, o que me fez herdar, não gosto dessa palavra, mas enfim, ficar com algumas coisas dele. E isso fez com que eu tivesse que me organizar também financeiramente, mais ainda. Um processo que ainda não acabou. Você disse, você se inteirar sobre o não inventário, acabou, né, mas em si. assim, mas você tive que ter uma ideia antes do que as pessoas normalmente têm de uma quantia maior de dinheiro. Sim. De por mais que coisas. eu te ajudasse no início, quando você era menor menor, de idade, eu sempre muito aberta com você, a gente caminhando, né? Eu acho que isso também acabou me fazendo criar esse senso maior. Mas acabei me perdendo. Mas eu não sei se eu ainda me sinto meio desorganizada nisso do dinheiro, sabia? Uma coisa pra mim do aluguel, uma coisa que me mata esse dinheiro. A gente fala muito sobre isso. Todo mês esse dinheiro, eu fico assim, ai meu Deus, uma casa própria. E aí tem gente que acha isso um pensamento ainda mais antigo, mais conservador, mas eu ainda fico, meu Deus, parece que eu tô jogando dinheiro fora todo mês, lá pagando a quantia do aluguel. Então ainda é uma coisa. E é isso, de entendendo, né? Mas eu queria ser mais organizada, queria ter mais noção, assim, ainda das coisas burocráticas, de valores. Então, por exemplo, de seguro, né? Plano de saúde, seguro do carro e tal, ainda são custos que tá com você e com o Tiano, que ainda não são meus. Mas eu fico pensando, meu Deus do céu, ferrou quando for meu, já é muito alto o meu custo de vida. Quando ainda tiver essas coisas, sabe? Então, não sei, essa transição, né? Isso, eu tenho o privilégio de ainda com 25 anos estar fazendo essa transição financeira, de não depender 100% de mim, o que é 100% um privilégio. Eu tenho plena consciência disso.
Mas, enfim, que é incrível poder ter esse tempo de fazer essa transição com calma e com consciência, assim, com suporte e com sabedoria, sabe? Pra ir Sim. entendendo, assim, aprendendo. Sim. Mas... Porque é difícil mesmo. E acho que vai ser muito legal a gente trazer aqui um especialista e fazer um episódio sobre isso. Sim, eu apoio também. Inclusive, quem estiver vendo ou ouvindo a gente pelo YouTube, Amazon ou Spotify, comenta aí pra gente em relação à organização de dinheiro, se vocês gostariam, do que vocês querem saber, que a gente vai compartilhar as mais tardes. E quando a gente fizer o nosso episódio de organização financeira, enfim, sobre essa situação financeira, a gente tira as dúvidas que vocês tiverem também, colocando aqui nos comentários. Vai achar maravilhoso. Ô, Jujuba, com que antecedência, por exemplo, você planeja uma viagem? Que a gente gosta muito de viajar. Mas a nossa carreira, às vezes, não permite a gente a planejar com muita antecedência. Na verdade, na maioria das vezes não permite, infelizmente. Isso é o difícil. Eu gostaria de poder planejar sempre com mais antecedência, mas as poucas vezes que eu consegui me organizar com mais antecedência, chegou na hora, surgiu uma oportunidade incrível. Pra mim também. E eu tive que E mudar a não deu passagem, certo, eu aí tive tem que que pagar mudar uma tudo, multa. foi um caos. Aí acaba sendo pior. Então, muitas vezes eu prefiro comprar com não tanta antecedência. E é isso, arcar com uma passagem mais cara, porque sem tanta antecedência acaba sendo mais cara, quando você não se planeja e tal. Mas no final das contas acaba valendo mais a pena para mim do que perder uma oportunidade que eu iria perder um dinheiro maior com esse trabalho, ou um prestígio, uma visibilidade maior com esse trabalho que iria me dar um retorno financeiro maior. Acabo tendo que pagar a multa da mudança, então é difícil, né, no nosso trabalho, gente. Muito. Todas as autônomo, vezes assim. que a gente planejou com antecedência, nunca deu certo. Nunca deu certo. Em várias, Tiano não foi. Em várias a gente conseguiu adaptar pelos privilégios que a gente tem já de vida também, de lugar. Em outras é isso, você sempre me deu a opção de, calma, filha, não vai perder essa oportunidade, então vamos mudar. Mãe, mas já fica caro e tal, mas tudo bem. A gente pode, vai valer a pena. Porque quando bota na ponta do lápis, ainda assim, você vai fazer o trabalho e ainda vai sobrar algum e ele vai te enriquecer. Então, né, de qualquer forma, a conta valeu. Mas pra gente é difícil. Agora, quem tiver oportunidade de fazer com antecedência, é uma mudança incrível, assim. Mas uma coisa que eu gosto de organização de viagem é de organizar o dia a dia da viagem. Eu gosto disso. Isso a gente gosta. Eu gosto de fazer roteiro de viagem, tipo assim, dia tal. Aí eu gosto de abrir o Google o Google Maps do lugar onde eu vou e ficar vendo o que é perto. Então, sei lá, tipo, Madrid. Plaza Maior fica perto de não sei o quê. Aí o que eu vou fazendo na Plaza Maior, pra onde eu vou, quanto tempo andando, aí eu já faço esse planejamento, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro sempre o combo ali cultural com o gastronômico. Então a gente vai ou visitar algum museu, ou ver alguma exposição, para depois ir lá e comer no lugar tal. É muito bom. Eu adoro. lembro, sabe o que eu lembrei aqui agora? Quando eu passei pro Rei Leão, meu primeiro trabalho, minha primeira peça de teatro, os ensaios começavam e a gente já tinha uma viagem em julho para aproveitar as férias escolares, como tinha elenco infantil. Isso, Mas a gente tinha uma viagem planejada para Disney. Primeira vez na Disney com a Loli. E aí, não, a gente vai mudar e tal. E aí eu ia ficar aqui sozinha. Só que é isso, eu era muito pequena também para ficar tanto tempo sozinha, que eu tinha 12 anos. Tinha meus avós, mas assim, complexo. E tinha que levar muitas vezes. Aí você conversou com o diretor e tal da peça, com a produção, e eles deixaram eu não estar nos primeiros ensaios. Lembra? Lembro. E eu mas cheguei era depois. Muito pouco. Era muito pouco, mas eu lembro disso. Já no primeiro, mãe, agora Disney eu trabalho. Mãe, eu não vou pra Disney. Eu lembro que a gente ensaiava lá naquele play, meu Deus, levando água, tudo. Comida, coisa. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Levava tudo pra fazer teatro. Você já planejou ficar com alguém e ficou? Isso é um planejamento amoroso maravilhoso? Já. Cara, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, tudo eu planejo. Até o que não vai acontecer, eu planejo. Então, eu fico na minha cabeça criando 1001 situações possíveis e impossíveis do que pode ou não acontecer. Então, acho que sim. Tipo, eu queria ser essa pessoa, tipo, cara, tava com zero expectativa. De repente, aconteceu. Mas, infelizmente, não sou eu. Eu planejo tudo. Sonho, mirabolo, arquiteto,
Já entrei. Então, assim, se você vai sair comigo, meu amor, eu já entrei no seu Instagram, eu já sei o nome da sua tia, já sei o nome do teu primo, já sei o nome do teu pet que faleceu. Tá? Vou me fazer de surpresa? Vou, porque eu não quero parecer uma psicopata. Mas você já sabe de tudo. Infelizmente, eu não sou essa pessoa do ai, não aconteceu. Alô. Você sim, né? Eu sei o quê? Você- Já planejei e fiquei? Não, você é a pessoa do ai, aconteceu. Eu tava com zero expectativa. Ah, sim, gente. Minha mãe É, sim. aconteceu mesmo. É. Não tive esse planejar e vou lá e... Eu não. Quem sabe com o amor da minha vida não vai ser assim. Você acha que dá pra se organizar bem apaixonada? Você acaba ficando cega de amor? Não, eu acho que quando a gente tá lá naquele auge, né? Que é muito bom. Eu acho que a prioridade é só mesmo aquela paixão. Então não é nem além da cabeça ficar maravilhosamente confusa, as suas prioridades vão estar ali, gente. Deixa eu ver que horas eu vou encontrar, deixa eu ver que horas eu vou sair, deixa eu ver que horas eu vou dormir com a pessoa. O que é maravilhoso, porque é aquilo mesmo, faz parte. Você quer estar full e o resto deixa para depois. Sim. Mas eu acho que é um estado que vale a pena a gente viver essa desorganização. Romântico. Acho mesmo. Olha, eu acho que às vezes, quando eu falo para as pessoas que você faz 1001 coisas e muitas coisas ao mesmo tempo, vocês devem achar que eu exagero, que eu tô aumentando e tal, mas um dia eu vou filmar um dia com Flávia Alessandra. Vou fazer esse conteúdo pro Pé no Sofá Pode. Um dia com Flávia Alessandra. E aí vocês vão ver quantas coisas ela faz ao mesmo tempo. Olha que delícia. Mas conta aí, como é que você organiza a sua semana? E depois, você tá sem teu telefone aí, né? Tô. Pra você olhar quantas... eu ia falar quantas mensagens, mas quantas mensagens não vai dar. Com quantas pessoas você já falou hoje no WhatsApp, por exemplo? Ah, já falei com bastante gente, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mais de 20? Bem Fácil. mais, bem mais. E são 3 horas da tarde. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e enquanto a gente está gravando não dá para mandar, né? Então, na hora que tem um intervalo, a gente fica lá louca, possuída e já faz 20 mil trocas. Como eu organizo a semana? Eu tenho essa troca, por exemplo, no grupo de casa com as meninas. Sim. Primeira coisa, abro segunda, elas... Então, como vai ser a semana? Porque tem semanas que eu estou viajando muito. A gente está vivendo esse novo momento que Tiano não está direto no Rio, que ele fica de quarta a sábado de manhã em São Paulo. Então, muda o mecanismo de compras, muda o mecanismo de manutenção na casa. Quando eu consigo liberar uma ou outra, porque eu vou estar viajando, só a Oli vai estar. Então, se quiser, se liberem, fica só uma. Eu tenho essa primeira troca, assim, de como vai ser a nossa semana no grupo da família. A gente tem algo maravilhoso que é essa Google Agenda, né? Esse Google Agenda que nosso time inteiro tem acesso. Sim, da agência Family. A gente centraliza Isso é muito bom. tudo ali, tanto do profissional quanto pessoal. Tipo, eu vou ter um jantar com a amiga, eu boto ali que a gente já bloqueia a minha agenda, sabe que não pode colocar trabalho naquele dia. E todo mundo tem acesso, então eu sei onde Tiano vai estar, você sabe onde eu vou estar. Vou estar em campanha no Piauí, vou estar em palestra não sei aonde. Então acho que é muito baseado nessa do que a gente falou no início, né? Nessa troca aí com os grupos para a gente conseguir se achando durante a semana. Ô mãe, e falando em meio a uma coisa que você faz, você nunca teve um burnout? Então, eu nunca tive um burnout. Talvez eu tenha tido episódios elevados de estresse. Você não acha que a sua batida foi um burnout? Não, eu não acho que a batida foi um burnout. Porque eu tive Covid logo no início. Fiquei super ok, não tive sintomas pesados, graves e tal. Só que eu fiquei... Uma gripe forte. Tive uma gripe forte, Fiquei isolada, claro, e tal, deles. Só que eu estava fazendo uma novela, tinha que voltar para acabar a novela, e eu não negativava. Já tinha 25 dias e eu não negativava. E dia sim, dia não, estava eu lá fazendo o exame do Covid.
Mas já se sabia que passado 15 dias de isolamento, mais não tinha transmitindo. problema que você não ia mais transmitir. Aí uma hora a Globo, olha, a gente tem que encerrar, só faltam só as cenas finais e tal. Então, já tem 25 dias, ok, pode voltar. E eram cenas muito importantes, porque era cena de casamento, cena final na novela, não era cena que dava para cortar ou pendurar. Então, eu voltei a gravar, e eu acho que o meu primeiro dia foi logo um puxadão daquele nosso lá, que aí eu fiquei muito cansada. E no dia seguinte, quando eu estava de manhã dirigindo para ir de novo para a Globo, eu desmaiei dirigindo, bati com o meu carro, que era um Jeep blindado, e foi perda total. Porque, tipo, eu apaguei mesmo, e quando acordei... Quando eu fiz todos os meus exames depois, que foi uma época bem pavorosa na minha vida, que a gente detectou uns mini trombos numa parte daqui dos meus neurônios. Quando eu fiz os exames, ficou entendido que isso era um sintoma de algumas pessoas num pós-Covid, que podia ser de uma exaustão física ainda da Covid. Então, eu lembro, tem um amigo nosso que estava caminhando e desmaiou caminhando. Tinha outro amigo nosso também desmaiou no banheiro, bateu com a cabeça. Então, né, tiveram vários casos que era por um pós-Covid, de o corpo ainda não está pronto para isso. E foi bem o que eu tive também, graças a Deus, ficou detectado, e que talvez com a batida tenha aumentado isso que eu tive, que foi essa mini trombose. Mas eu acho que eu tive episódios assim de muito estresse, de um burnout, mas a gente nem tinha esse nome também antigamente, que era quando eu tinha as crises de alergia, que eram crises muito brabas que eu tinha, de ficar empolada inteira. Já falei disso aqui. Acho que eu já falei aqui. Acho que não. Não? Acabava uma novela no dia seguinte, eu acordava inteira empolada. Rosto, cabeça, corpo, entrava Ou às vezes nem acabava, então no final. No final já começava a pipocar, e aí eu mesmo com antialérgico, adrenalina, passando tudo. Corticóide, eu ficava ali de uma semana, 10 dias, hibernando, só dormindo e cheia de placas no meu corpo. E depois de eu percorrer muitos médicos e especialistas, que era uma coisa que eu tinha lá atrás também, quando eu era criança, essas coisas de pele. Mas aí tinha causa, né? Era paçoca, era amendoim. Pois mas a alergia nem era alimentícia. Não, antigamente. Era muito ligada a um emocional também, que eu não sabia à época. E eu ligava que era aquele produto, depois foi aquele produto, depois foi aquele outro. E no fundo também é causa emocional. Eu descobri depois que todas as alergias, as coisas de pele que a gente tem, na sua maioria das vezes é ligado a algum sintoma emocional. Então, eu, de alguma forma, era uma catarse de um peso que é uma novela quando chega ao fim, porque você tem que engolir muitos sapos durante uma novela, você tem uma cobrança muito grande, você tem uma pressão muito grande. A cada novela tem que dar certo, tem que acontecer aquele personagem. E uma montanha-russa de emoções também, né? Porque, por mais que seja uma atuação, você tem que, né, ressuscitar essa emoção dentro de você. Sim, viver isso aqui de forma verdadeira, e as coisas nem sempre estão ao seu controle. Você depende de um todo também, você depende, né, de um autor, de muitas coisas. E então eu acho que era quando eu tinha os meus burnout, tá? Antes da gente ir para os nossos quadros, vou só perguntar aqui para você que falou que já imagina, visualiza, você gosta mais de surpresa ou de uma coisa boa planejada? Surpresa. Eu adoro surpresa. Ela adora. Apesar de ser difícil para fazer, porque é isso, eu fico muito ansiosa. Desde criança ela pedia, mãe, faz festa surpresa para mim esse ano. Mas aí eu ficava muito ansiosa, com medo de que ninguém fosse fazer nada para mim, que ia estar ocupado, não sei o que, eu resolvia fazer alguma coisa. Vamos pro... Na minha época era diferente. Você usa aplicativo ou essas coisas modernas para fazer seus planos, para se organizar? Então, a gente Google falou. Agenda. Google Agenda é vida. Também uso muito notas, lembrete. Gosto também. Notas eu coloco muito de observações minhas, pontos importantes, até estatísticas, que às vezes eu estou estudando e tal, que eu coloco ali. Mas você fotografa, né? Hoje transcreve, vai para ali, maravilhoso. Uso muito scanner também com documentos para cima e para baixo. Volta e meia, estou viajando, preciso de uma coisa e tal, tá ali.
no meu banquinho e também uso muito lembretes para me ajudar, assim, do dia seguinte, as coisas que eu tenho que fazer e tal. Amo. E quando você era nova, você era organizada já? Desde novinha? Então eu acho que sim, Nossa, uma exigência de mamãe lá, a gente tinha que ajeitar o quarto, a gente tinha que arrumar nossa cama, estante tinha que estar ajeitada, então sim. Por obrigação, já sim. Já foi num automático ali. E como é que você organizava a sua agenda quando você fazia 2 faculdades e ainda trabalhava? E ainda era dona de casa? Cara, muito difícil. Muito difícil. Foi uma época que realmente foi bem louca na minha vida. 5 anos insanos. Uma faculdade de manhã, uma faculdade à noite. A casa, a tia Paulinha, que a gente sempre cita, né? A gente já tem figurinha da tia Paulinha? tem que fazer. Meu Deus do céu, precisamos de figurinha da tia Paulinha. Tiano, tio Elinho e tia Paulinha são as pessoas mais citadas nesse podcast. Porque... E o meu psiquiatra mesmo. Porque ela atravessou a faculdade comigo. Então, ela pegava muito esses momentos, assim, intervalo de almoço, cara, que eu ia resolver, porque tinha manchado roupa Sim. de seu pai, novidade pra mim. Aí ia na loja pra tentar descobrir como é que fazia, como é que resolvia a questão. Ia resolver alguma coisa de casa, naquele intervalo ali de almoço. E ainda tinha as novelas. Mas, para isso, foi uma época que eu não tinha, né, tanta vida social, nem preciso dizer, porque... Apesar de que eu vivia também lindamente, Pois tá? mas Porque ao mesmo tempo vivia assim, porque eu lembro que você fala que meu pai te buscava na balada. Cara, não, Buscava... eu não... Quer dizer, tia Paulinha me conta isso. Me buscava na base. A gente jovem, né? A gente tem uma energia, uma resistência. É o que eu falo pra vocês. Vocês me perguntam, mãe, vou ficar cansada que eu vou dormir tal hora no dia seguinte. Ai, mas eu fico. Gente, vocês são jovens, pelo amor do Senhor. Ia virada pra faculdade, de tipo festão e tal, boato, só trocar. Ia virada pra faculdade. Mas agora eu cheguei nos 25, Meu né, mãe? Deus do céu. Mas agora realmente... Mas enfim, foi uma época muito louca, mas que foi muito boa também. Não me arrependo de nada. Olha. Pois... Je ne regrette rien. Hã? O quê? Je ne regrette rien. Pois na sua época, Julia Costa, nunca foi tão tentador procrastinar. Como mandar bem num plano pro dia depois de abrir o Instagram e o TikTok, não é não? É horrível isso, cara. Eu acho que é a geração da procrastinação, né? A gente procrastina. E... É porque são muitas tentações, né? Tipo, são muitas tentações pra nossa dopamina. Você pega uma matéria chata pra caceta ou você vai olhar o TikTok que a cada rolada vem uma dopamina? Que tá lá interessante e você se envolve. Caraca, então é muito difícil. A cada rolada vem uma dopamina. Mas a cada passagem na timeline, sabe, vem uma dopamina. Então, é feito, né, pra isso. É feito pra viciar a gente. Então, é muito difícil. Até mesmo com livro, né? Como a gente lê menos hoje, porque é muito mais tentador você estar ali nas telas. Então, muito difícil. Eu até, um dos motivos de eu ter parado de usar o Kindle foi justamente com o intuito de querer sair de uma tela, sabe? Porque aí no Kindle eu ficava na tela, e o que eu fazia? Eu ficava brincando de comprar livro, ficava brincando de ficar... Aí eu não Mas conseguia... só tem isso, gente. Mas eu não conseguia ficar lendo livro. Então, o que eu fazia? Eu ficava lendo várias amostras de diversos livros e não terminava nenhum. Pra mim não, pra mim o Kindle é muito maravilhoso. Pela luzinha, porque eu leio à noite aí não preciso acender o abajur numa hora que ele já tá É indo. que você tem um foco maior do que o meu. 2, que facilita também para eu ler, porque a visão da tia já tá difícil, então com a luz da tela me ajuda. E 3, porque tem vários livros ali dentro, porque eu adoro ler ao mesmo tempo vários livros, né? A nossa roteirista botou aqui, mas eu não sei se eu concordo, não. Sabe que tem tudo a ver com organização? Ser quando tem que acordar cedo. Será? Não sei, não. Eu não sei, eu odeio aquele livro, O Milagre da Manhã. Eu odeio esse livro. Também, mas eu não li todo. Cara, eu também, eu odeio esse todo. livro. O que ele me irrita é uma brincadeira, porque a minha geração inteira tá no TikTok assim. Acorde 4 da manhã, corra meia maratona, nade a costa litoral do Rio de Janeiro inteiro, leia um livro inteiro. Não é fácil. Antes das 8 da manhã. Suco detox, pratica faça o seu suco faça. detox. Coe o seu suco detox com as plantas que você colheu na sua horta da sua casa. Muita perfeição, gente. Gente, pelo amor de Deus, eu acordei hoje com uma remela no meu olho, que meu olho mal tava abrindo. Entendeu? Pra mim, acordar cedo sempre foi uma coisa difícil. Agora, você vê, na minha família, meu irmão
acorda super cedo. Mas a gente descobriu que quando ele tá com a cortina certa e com a coberta certa... Ele e Helena acordam mais tarde. Pois é. Ou seja, eu não sei não se... Eu acho que depende muito do ambiente. Papai, depois de mais velho, passou Agora é. a acordar tarde, né? Mas a vida inteira Mas tem também. gente que não liga em acordar Mas cedo. eu não acho que tem essa correlação. É isso que eu quero dizer. Eu não também concordo. Para mim, o organizar cedo é quando eu tenho que começar a minha vida cedo. Não tem jeito, vou lá. Mas eu não acho que esteja atrelada a ter a organização. Abaixo o despertador. Vamos para o nosso local de falha? Você já percebeu que errou em não pedir ajuda e assumir muita coisa sozinha? Acho que sim, lá atrás. Principalmente no meu primeiro casamento. Principalmente. Com o seu pai, assim, que eu era muito mais nova. Também era uma outra época de participação dos homens e também de entendimento nosso. Então, acho que várias vezes é porque, assim, é muito chato você ter que pedir a ajuda ou explicar. Sim. É muito chato. Mas é legal quando o outro perguntou e posso ajudar em alguma coisa, sabe? Seria incrível nem perguntar. Já vi. Posso ajudar alguma coisa. Ô, cara pálida, a casa é tua, mas guarda algumas onde você tá vezes, vendo, faz o que você tem que fazer. Algumas vezes, mas nem isso, assim... Eu, por exemplo, escutava do seu pai. Então, eu muito absorvi sozinha e também não exigia dele. E eu mudei muito com relação a isso. E qual o seu maior vacilo quando você está se organizando para uma coisa que quer muito fazer, mas a ansiedade pode atrapalhar? Todo dia, né? Minha vida, toda semana. Até parece, Julia Costa. Não, é porque é uma coisa... Tipo, é real, assim. É porque é isso, eu tava até falando isso essa semana. A pessoa que não é ansiosa nunca vai conseguir imaginar a quantidade de coisa que o nosso cérebro consegue... A quantidade de coisa que o cérebro de um ansioso consegue imaginar. Uhum. Cara, porque às vezes eu vou falar... Mas por que você não faz isso? Porque... E se isso acontecer? E se acontecer aquele negócio? Mas se acontecer isso? Se acontecer... Assim, é catastrófico, sabe? Tudo é catastrófico. Coisas simples viram catastróficas. Coisas do dia a dia viram catastróficas. O que te desorganiza hoje, por exemplo, internamente? Minha cabeça, tipo, esse pensamento excessivo. Tipo, muitos pensamentos excessivos, muitas possibilidades excessivas, sabe? E tudo catastrófico. Eu acho que é isso, essa insegurança, esse medo. E é isso, internamente é a ansiedade que faz isso, né? Então, é conseguir... Quando eu entendo que é a ansiedade quem faz isso, não sou eu, já ajuda muito. Sim. Então, tipo, cara, calma, não sou eu, é ela falando. Qual a possibilidade disso acontecer? Quais são os indícios de que isso está acontecendo? Então, sabe, é você começar a ir contra e a questionar ela também, a enfraquecer ela. Outro dia eu ouvi uma história tão maravilhosa do Divertidamente 2, que a Tatá fez lindamente a ansiedade, né? Que agora nas festinhas, quando tem o tema lá, que é o Divertidamente 2, e vão entrando os personagens, todas as crianças começam a gritar: eu quero ansiedade, eu quero ansiedade. E os pais ficam desesperados de, pelo amor de Deus, não fala isso, meu filho, porque ela fez tão bem e é tão encantador que ela as criancinhas conquistou. tudo gritando lá: eu quero ansiedade, ansiedade pra mim. Mas é isso, a ansiedade deita no meu controle de emoção, toma conta, aperta todos os botões e nenhum outro sentimento consegue. Eu acho que é mais isso. E para quem não sabe, Tiano fez o medo, falando, que a gente sempre cita. Ele fez o medo no Divertidamente 1 e no 2 também. Já que a gente entrou nesse tom confessional, vamos pro nosso Café com Lágrimas? Vamos, Júlia. Mãe, pode se permitir perder o controle, falhar na organização? Lógico. Mães podem se permitir? Lógico, devemos. Abaixo, gente, aquela Mulher Maravilha. E ela hoje tá abaixo, ela hoje tá militante. Pelo amor de Deus, aquela filosofia de ter que equilibrar todos os pratinhos. Não mesmo. Não, eu canso de falar, olha só, não vou dar conta. Ou a gente adia, ou você abraça. Eu canso de falar, não quero, ou não vou dar conta. Eu adoro me envolver quando a gente faz muito evento lá em casa, a gente adora receber.
E eu adoro me envolver, desde, né, a gente montar a Tudo. mesa, fazer botar as flores, montar as velas, escolher as travessas. Eu adoro. Agora, eu adoro quando tá gostoso, quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho, que eu tô louca, eu tô esbaforida, e as meninas que já estão anos com a gente, que dominam, que são maravilhosas, falo para ela, gente, só vai aí. Se quiser, divide comigo, mas se não quiser, tá lindo. Não, porque a gente tinha isso em mente, que a gente não podia fraquejar, que a gente tinha que dar conta de tudo, e não temos, não. Isso é uma das coisas que eu falo na minha palestra para a mulherada, sabe? Que não Peçam ajuda. precisa, pede ajuda, fala quem está do lado, se não está entendendo, escreve, porque não precisamos, não. E como que você se reorganiza de novo depois de ter que cuidar de todo mundo? Por exemplo, depois de uma situação difícil, tipo a cirurgia do Tiano, ou quando o vovô opera. Eu acho que tem sempre os momentos assim que eu reservo para mim. Mesmo que seja poucos minutos no dia, ou no início do dia ou na noite, mesmo que seja na hora, vou lá, vou fazer a minha yoga, uma hora que eu vou desconectar, quando eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que a gente vai ao cinema, que eu encontro amigas. Eu acho que tem várias formas, assim, mas eu tenho muito diariamente isso comigo, né? Que antes de eu começar, antes de eu ir dormir, quando eu tô lá lendo, antes de eu ir dormir, eu dou boa noite para ele. Meu marido ainda às vezes esquece. Mas é o tempinho que eu tô ali em meditação comigo, que eu tô fechando, que eu tô acabando meu dia, E às vezes ele começa a falar lá comigo, e aí ele, Love, lembrei, você tá aí. Tudo bem, precisa responder agora não, tá? Você que segue Era sem só responder. sobre uma coisa, mas que quando você acabar aí de fazer a sua meditação, você pode falar comigo, que não tem a menor urgência. Cara, que ódio, realmente, né? Relação é uma coisa muito pessoal, porque Mas se aí fosse comigo, eu ia dar um soco. eu começo a rir internamente. Aí ele ri também, eu falo, vou começar de novo, hein? Aí eu faço a minha meditaçãozinha, então Uma Buda na Terra. são esses momentos assim. A gente está aqui prestes a encerrar mais um momentinho nosso de qual o balanço da nossa organização nessa empreitada, né? Que quando o episódio for ao ar, vai ter o quê? 1 ano e meio de tão organizado que a gente tá? Mentira! Não. Mas a gente, querendo ou não querendo, a gente precisa também dessa nossa organização aqui, né? Em toda... Sim, tem todo um planejamento, né? A gente faz, a gente tá finalizando daqui a pouco um looping de filmagem hoje. E aí a gente se reorganiza com o time. A gente até fez, a gente conseguiu fazer antes, né, dessa vez. Sim. Se reorganiza com o nosso time, a gente bate, qual vai Porque ser está a próxima. acontecendo uma coisa muito incrível, que são as pessoas buscando a gente e Muito querendo... incrível. Os convidados Os vindo, convidados querendo participar. Gente, isso é muito maravilhoso. muito maravilhoso. Muito. E aí a gente se reorganiza com o nosso time e a gente vai em busca de uma outra data que fique bom pra mim, pra você, pro nosso time todo aqui atrás, que faz acontecer. E aí a gente planeja quando que vai ao ar. E aí tem que pensar também, quando que vai estar indo ao ar? Então, olha, então agosto. Então, agosto é Dia dos Pais. Então, a gente tem que fazer um especial Dia dos Pais. Então, tem isso, tem aquilo. A gente fica pensando nessas datas comemorativas também, mas sim, requer muita organização também. Bom, gente, fizemos aqui mais esse episódio. Pedi para vocês contarem pra gente, de repente, vocês têm alguma dica, assim, de algum aplicativo que vale a pena a gente ter, por exemplo, que a gente não conheça. Ou mesmo uma dica de planejamento, que a gente adora dividir. Vamos ver o que a gente vai mandar de exclusivo lá no nosso grupo do Telegram, né? Sim, alguns conteúdos exclusivos. A gente vai mandar lá no Telegram. Eu acho. Acho que a gente pode, sim. Como sempre. Então é isso. Não deixem de seguir a gente no @Pé no Sofá Pod no Instagram. Entra no nosso grupo do Telegram, se você ainda não tá lá. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Se você está no Spotify, você também pode seguir o nosso perfil. Pelo Amazon Music, continua acompanhando a gente. Toda segunda tem VaptVupt. Quinta tem episódio longo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo grande. Até o nosso próximo Pé no Sofá. Pode. Se organiza aí para ouvir a gente e ver também.
Beijo. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.